cumprimentando os nossos mentores individuais, que sempre nos lembramos deles, né? Agradecendo pela orientação, proteção que ele nos dá. Vamos nos ligando ao Pai João e a toda a espiritualidade maior do Self, e juntos caminhamos até Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, sentindo a presença de Maria, nós vamos sendo envolvidos em muita paz, em harmonia, serenidade, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para a reflexão do comentário do Evangelho nesta noite, para que possamos nos fortalecer e sair depois desse encontro mais fortes, serenos, tranquilos e encorajados para prosseguir com a nossa jornada, sempre levando paz, harmonia, amor pelos lugares por onde passarmos. Que a presença de Maria fique conosco durante todo este encontro e que possamos absorver todo esse magnetismo, toda essa doação que nos envolve em sutis raios azul claro, que vem pelo alto da nossa cabeça, envolve todo o nosso ser, por dentro e por fora, e assim ficamos bem tranquilos, bem serenos, e envolvemos a Mônica nessa serenidade, nessa tranquilidade, para que ela possa ser bastante inspirada e trazer para nós palavras de consolo, de estímulo e de coragem. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus então continue nos amparando, nos fortalecendo. É a nossa primeira reunião do ano, e quando o ano se inicia, a grande maioria de nós, não é? Tem o costume da passagem do ano de refletir sobre tudo o que aconteceu e de fazer as promessas de renovação. Então, nós costumamos dizer, bom, esse ano eu vou me empenhar mais, esse ano eu faço regime, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou conseguir, não é? Enfim, nós prometemos a nós mesmos que vamos ser pessoas melhores. E durante o ano vão acontecendo coisas, não é? Vão surgindo os obstáculos e os desafios. E o que acontece quando esses desafios aparecem? Algumas vezes nós nos enchemos de coragem, de fé, e temos a certeza, não é, absoluta, de que estamos amparados por Deus, por Jesus, não é, através dos benfeitores amigos, e nós vamos ali superando, não é, com toda a força, tudo que vem, porque a gente sabe que todo esse sofrimento vai ter um fim. Mas mesmo sabendo de tudo isso, algumas vezes a gente se sente um pouco impotente, não é? Sem força para lutar, e parece que acabamos até esquecendo, não é, da ajuda divina, da força interior que nós temos, porque somos filhos de Deus, então temos essa força, não é? E acabamos nos enfraquecendo. Outras vezes a gente tem essa certeza do amparo divino, mas parece que nós esquecemos da fé na nossa própria capacidade. A gente se deixa dominar pelo medo e fica congelado, fica apavorado, e a gente se pergunta por que estamos agindo assim. Se eu confio em Deus, se eu sei que eu tenho esse amparo, se eu sei que eu tenho o recurso da prece, por que ainda, não é, esses altos e baixos? Por que tantos vacilos? Por que tantos medos? E nós sabemos, depois, pela leitura, não é, dos livros espíritas, que nós ainda somos tão crianças espirituais, estamos aprendendo a nos conhecer melhor, e a encarnação é uma oportunidade para cada um de nós entender, a lidar com as nossas emoções.
E nós trazemos arraigados tanto comportamentos de vida Mônica, pediram para você falar um pouco mais alto. tá. Gente, acho que deixa eu arrumar aqui ficar mais perto do microfone aqui. Bem, e melhorou agora? Vou falar mais alto. Ficar mais perto também. E então todos nós, não é, vamos vivendo os ensinamentos, os conhecimentos, aprendendo em tantas existências e vamos nos conhecendo, conhecendo as nossas potencialidades e conquistando essa autoconfiança em cada existência, em cada aprendizado. Jesus nos trouxe esse caminho a seguir, nos convidou à renovação, à fé, à oração. Nós já todas as vezes aqui nós falamos, não é, que Deus é nosso Pai. Jesus ensinou que Deus é Pai e que se Ele é Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós. E que ser nosso Pai significa que todos nós temos, não é, latentes essas sementes do bem, não é? E a doutrina espírita, então, complementa os ensinamentos de Jesus, que nos dá, então, essa certeza absoluta do amparo divino, que temos através de Jesus e de todos os benfeitores espirituais. Então, a certeza absoluta de que nós não estamos sós, que a ajuda sempre chega. E cada um de nós pode comprovar essa ajuda olhando para a nossa própria história, situações que nós vivenciamos, os efeitos das orações, as vibrações que nós fazemos e como as coisas vão se resolvendo com as pessoas do nosso relacionamento. E temos também, não é, o relato de muitas pessoas, anônimas ou não, que as suas vivências na fé, vencendo as dificuldades e quantas situações mostram que elas foram ajudadas. E para ilustrar um pouquinho, não é, esse conceito da ajuda de Deus, do amparo que nunca falta para cada um de nós, nós vamos falar um pouquinho de uma mulher de uma russa chamada Caterine de Rukhdoreti. Ela é uma personagem que não é muito conhecida no meio espírita, mas mais conhecida entre os católicos, e que se tornou uma personalidade assim muito importante, na verdade, significativa, melhor dizendo, né, na história da humanidade, né, nesses tempos modernos, porque ela trouxe para o cristianismo uma contribuição muito importante sobre a mensagem de Jesus, resgatando a essência da mensagem de Jesus, não é? Dessa essência primitiva, dessa confiança em Jesus. Ela foi, na verdade, uma testemunha do amparo divino e do trabalho, né, da fé de vencer obstáculos. Bem, se formos procurar ali na internet, nós vamos encontrar, né, que a Caterine de Rukhdoreti, ela foi ativista social, pioneira da justiça social, foi palestrante, escritora. Ela nasceu no dia 15 de agosto de 1896, na antiga Rússia, e desencarnou no Canadá, em 14 de dezembro de 1985. Ela pertencia a uma família muito rica, não é? Teve uma educação primorosa, falava 6 idiomas, criada numa família muito religiosa, da Igreja Ortodoxa. Então, ela veio crescendo com aqueles conceitos de Jesus, trazendo no seu coração as tradições, não é? Da Igreja Ortodoxa, dos símbolos espirituais do cristianismo. Então, ela cresceu conhecendo, amando Jesus, com a sua cultura ali na sua família, exortando-a para o auxílio, para olhar para o próximo, né? O pai da Catarina era diplomata e por isso ela aprendeu, né, tantos idiomas, teve conhecimento de tantas culturas e não só vivenciou o aprendizado da Igreja Ortodoxa, como também da Igreja Católica, porque ela estudou, quando o pai dela trabalhou em Alexandria, numa instituição católica. Com 15 anos, ela foi obrigada a se casar com seu primo,
que era uma pessoa também muito rica, de uma família rica, não é? Era o barão, um barão Boris de Duroec, por isso o primeiro sobrenome dela, e ganhou por isso o título de baronesa. Bem, viviam ali quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E ela e o marido, dois jovens, não é, se alistaram na Cruz Vermelha. A Caterine como enfermeira e o seu marido como engenheiro. A Caterine, ela com esse coração de querer auxiliar o próximo, ela realizou o seu trabalho de enfermeira com muita dedicação. Ela trabalhou direto no fronte, então ela conviveu com o sofrimento daqueles soldados, com a morte, com tanta tristeza, não é? Com tanta desgraça, atravessou aqueles invernos, passou por aquele inverno gelado, atravessou aquelas regiões para socorrer os pacientes, e inclusive já no fim da guerra, que não tinham mais mensageiros para levar as mensagens entre as fronteiras, nos batalhões, ela mesma se ofereceu para levar essa mensagem da notícia de paz para o outro lado do campo de batalha. E foi graças a isso que essa jovem, não é, foi considerada uma heroína lá para o povo russo e recebeu a maior condecoração que já foi oferecida por um czar russo na época, que é a Cruz de São Jorge. Bem, então no auge, não é, da Primeira Guerra ali, um pouquinho antes do fim da Primeira Guerra, o que acontece na Rússia é que também, em 1917, eclodiu a Revolução Russa, né? E foi aquela matança toda também, aquela perseguição. O marido estava doente por conta dos ferimentos da guerra, estava com pneumonia, então eles retornaram para casa. E eles iam retornar para uma propriedade rural que eles mantinham na Finlândia, porque ali ele poderia se recuperar melhor dos ferimentos, da situação dele, né, de tão debilitado da pneumonia. Só que quando eles chegaram para a Finlândia, não é, eles já foram enfrentando muitos sofrimentos durante a viagem, porque aquela neve, aquele fio rigoroso, eles praticamente sem recursos, não é? Ele doente, ela também bastante debilitada. E quando eles chegaram na propriedade, eles foram avistados pelos empregados que correram, não é? Para avisar os seus patrões que a propriedade tinha sido tomada pelo Exército Vermelho e que eles deveriam fugir, ou senão eles seriam mortos. Bem, e enquanto não pudessem fugir por conta daquela tempestade de neve, eles ficaram escondidos no chiqueiro da antiga propriedade e passaram por um sofrimento terrível, frio, fome, febre. Mas apesar de todo esse sofrimento, quer dizer, foram 3 dias, não é, de muita fome, onde ela diz que eles procuravam dormir para tentar esquecer, não é, e passar o tempo mais rápido. Então, apesar de todo esse sofrimento, a Caterine mantinha sua fé firme em Deus, né? E ela acreditava que, assim, quando eles chegaram lá, eles poderiam ter sido vistos primeiro por quem? Por aqueles soldados, mas não, foram os próprios empregados que os viram e que avisaram do perigo. Então, aquilo tinha sido um aviso de Deus, não é? Deus, ela tinha certeza que Deus estava poupando eles de algo muito ruim. Finalmente, não é? Eles conseguiram sair daí da Finlândia e foram para a Inglaterra, onde eles tinham alguns parentes. Bom, toda a fortuna deles acabou ficando nas mãos dos comunistas, não é? A Catarina e o seu esposo, eles fugiram só com a roupa do corpo, não é? E chegaram ali na Inglaterra, não é? Com aquela viagem tão difícil. E ali na Inglaterra, com seus parentes, eles foram acolhidos pela Igreja Católica e em novembro de 1919, eles se converteram ao catolicismo. Ficaram um tempo ainda ali na Inglaterra e partiram para o Canadá. Chegaram em Toronto em 1920. Ali ela deu à luz e a vida estando difícil, chegaram sem nenhum dinheiro no bolso, não é? Nada, nada, nada. E ela foi se virar como pôde, porque afinal de contas ela tinha um filho para criar e um marido também que continuava doente. Então, por conta das suas habilidades com os idiomas, ela foi dar aula de russo, de francês, de inglês para sustentar a família. Em Toronto,
a Caterine escutou notícias sobre o grande sonho americano. Ela ouviu dizer que em Nova York, imagine só, os dólares estavam assim amarrados nas árvores. Então ela pediu para uma amiga cuidar do filho e do marido e foi tentar sorte no novo mundo, o sonho americano, não é? Mas quando ela chegou em Nova York, o que ela encontrou? Uma cidade também vencida pela guerra, não é? E ela precisou se sujeitar assim a profissões muito mal remuneradas, foi lavar prato para sobreviver. Mas ela foi ali, não é? Dificuldade, dificuldade, vencendo, porque ela tinha certeza de que Deus não abandonava e que Deus ia dar para ela as forças para ela conseguir superar todos aqueles obstáculos, vencer todos os desafios. E ela teve essa força. Ela se sentia Deus presente dela até o dia em que ela estava tão necessitada de trabalho, tão sem dinheiro, sem nada, que ela se viu a um passo da prostituição. Foi o momento mais doloroso da sua vida. Ela praticamente não se alimentava para poder mandar o pouco dinheiro que ela conseguia para o filho e para o marido doente no Canadá. E o sofrimento, a agonia, a angústia dela era tão grande, mas tão grande, que ela não via outra solução a não ser acabar com a própria vida. E naquela noite de inverno, ela caminhando, se dirigiu à ponte do Brooklyn, ali em Nova York, e debruçada ali na murada da ponte, olhava aquele rio gelado pelo inverno, e apesar da sua fé católica, ela planejava se atirar. Ela não conseguia enxergar uma outra maneira de resolver os seus problemas. E no momento em que ela se preparava para saltar aquela murada que tem, não é, entre da ponte para realmente ter uma muradinha que você vai ali para se jogar no rio, um táxi parou e um homem de meia idade saltou do carro, não é? E foi até ela e disse: "Ora, uma mulher assim tão jovem, com esse rosto, olhar tão amargurado, na ponte, numa noite tão fria, eu acho que certamente está pensando em se matar. Menina, não faz isso não. Vem cá." Catherine, ela conhecia a miséria do submundo de Nova York, porque por ali que ela andava, não é? Ainda mais quando quase estava à beira da prostituição. E ela teve muito medo, porque ela sabia que ninguém dava nada de graça. Ninguém queria fazer um favor, principalmente um homem, sem segundas intenções. Por isso ela nem olhou para o lado. Ela não queria dar ouvidos àquele homem. Mas a voz daquele homem, o tom daquele homem, tinha um toque de bondade e ela assim, se sentiu atraída por aquelas palavras. E ele continua: "Vem sem medo, minha filha. Eu sou um homem sério." Parecia que ele adivinhava o que se passava na cabeça dela. Ele diz que ele era pai, que tinha uma filha da idade dela, que era judeu, que acreditava em Deus e achava que ela era cristã e que ela, então, em homenagem a esse Jesus que ela acreditava, que também era judeu, que ele disse a ela que ele tinha uma missão de levá-la para a casa dele, sem pedir nada em troca, que daria para ela alimento, abrigo, porque ela tinha o direito, sim, de ter uma vida digna. Aquelas palavras, aquele tom tão carinhoso, não é? Foi tocando o coração da Caterine. E ele continuava dizendo, né, que sabia qual era o problema dela, que era a fome, e que ele poderia levá-la para um lugar onde ela comeria até 5 sanduíches se fosse necessário, e isso ia salvar a vida dela. Mas aquilo que ela estava pretendendo fazer, aquilo não ia resolver nada. E abre os braços e diz: "Vem, vem para cá." E a antiga baronesa, assim, magnetizada por aquelas palavras de tanto carinho, que inspiravam tanta confiança, aceita o convite. É levada para um restaurante, come alguns sanduíches, toma um suco. E quando o alimento, assim, adentra, refazendo as suas forças, aquele desconhecido
lhe propõe levá-la para casa. Ali na casa, ele apresenta a Catarina, sua família, sua esposa, sua filha. Fala para ela da coragem que Deus dá às pessoas. Disse assim que ele não é cristão, mas ele ama Deus. E assim, com tanta sensibilidade, discreto, ele procura assim sondar a jovem para saber como uma mocinha, não é, de pouco mais de 20 anos, por que pensava em morrer? Por que tanto sofrimento? E ela conta aquela história para aquele homem, não é? E aquele homem, ela vendo ali naquele homem como se fosse a sua salvação, percebe naquela hora ali a presença de Deus. Percebeu que Deus estava dando para ela uma nova oportunidade. Que aquele homem que tinha amparado, que parou para ajudar uma desconhecida, uma moça que estava ali mal vestida, na beira da mureta de uma ponte, pronta para se atirar, ele parou e foi até ela, não é? E aí ela agradeceu muito a Deus. E durante toda a sua vida, ela lamentou o fato de ter, por um momento, duvidado de Deus e quase ter tirado a sua vida. Se esse homem não tivesse chegado, se ele passasse por ali 15 minutos depois, 5 minutos depois, ela não estaria ali. E provavelmente, na verdade, com certeza, ela teria tomado aquela decisão que nada resolve. Esse homem conversou com ela, lhe deu confiança, levantou a sua estima, deu dinheiro para ela mandar para seus familiares e prometeu ajudá-la. Arrumou um emprego. E ela, como uma fênix, renasceu das cinzas. Foi a trabalhar numa organização ali em Mênfis. Ela cuidava da limpeza, um serviço muito simples, mas muito agradecida. Ela foi se tornando conhecida por todos. Aconselhava um, conversava com outro. E certo dia, ela escutou uma senhora muito fina conversando com uma vendedora ali de perfumes e não se entendiam porque cada uma falava um idioma. E a Catarina pede licença, não é? E conversa com aquela senhora que estava falando em russo. E para surpresa geral, a limpadora de chão, não é? Era uma mulher letrada que falava vários idiomas. Catarina conta, então, para todos que queriam saber a história daquela mulher ali, não é? Porque o seu jeito de falar mostrou uma pessoa muito fina, culta, não é? Conta que ela era uma baronesa russa, e explica como ela foi parar em Nova York, e não deixando, claro, de falar da mão de Deus, que a salvou dos soldados russos e que enviou o taxista naquela noite tão triste da vida dela. Bem, passaram-se alguns dias e aquela senhora que ela foi intérprete voltou e fez uma proposta para Caterine. Ela era diretora de uma organização que patrocinava algumas pessoas para fazer conferências falando, não é, sobre as suas experiências de vida, para ajudar outras pessoas a se levantarem, não é? E convidou então a Caterine para contar a sua história. E ela ia receber por isso, e ela ia ter uma chance de melhorar, de ter uma vida mais confortável. Porque o que ela ia ganhar por uma palestra ia ser muito mais que o salário dela como uma lavadora ali para limpar o chão. E foi assim, então, que a Caterine se tornou conferencista. Mudou de posição social e econômica. Ficou conhecida, ficou muito famosa, não só nos Estados Unidos, como também foi para todos os outros lugares, para a Europa, para fazer palestras. E antes dos 30 anos ela estava rica. Rica, mas profundamente insatisfeita. Seu casamento não ia muito bem. Na verdade, estava em ruínas. O seu marido acabava, teve umas noticiazinhas assim de infidelidade, mas ele acabou assim se relacionando com aquela mulher que cuidou dele ali, não é, no Canadá, e cuidou do filho, não é? E ela chegou uma hora que ela não suportou mais essa situação toda e se separou do marido, mas não queria ter aquele estigma, não é, de uma mulher separada. Então, ela, que já era uma católica, foi pedir ao Papa para anular o seu casamento, porque as leis católicas não permitiam que primos de primeiro grau se casassem. E ela era casada com primo de primeiro grau, casou porque foi obrigada.
E assim ela esperou, e em 1943 saiu essa anulação. Bem, mas antes de sair essa anulação, nesse tempo, não é, em que ela então pediu a separação do marido, ela que estudava muitas escrituras, lia muito o evangelho, ela, toda vez que ela lia o evangelho, ela sentia um impulso, um chamado mais profundo, não é, de fazer algo. E toda vez que caía para ela uma passagem da Bíblia que dizia, aquela passagem que Jesus convidava as pessoas a levanta, né? E vem de tudo que você possui, tome a sua cruz e siga-me, não é? Ele fez ela ouvia aquilo e ficava assim, refletindo, e aquele chamado, aquele convite, levanta, vem de tudo que você tem, não é? E me segue, né? Daquela passagem que aquele moço pergunta o que precisava para ser salvo, não é? Então, ela fez uma análise da vida dela, fez uma oração e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Não é? E começou a pensar na sua vida, naquele momento em que ela foi ajudada, e era muito amigo de um cardeal lá em Nova York, e esse cardeal trabalhava com mulheres equivocadas, não é? Com as prostitutas, com as mulheres que venderam seus corpos, e a convida para trabalhar com essas mulheres infelizes. E a partir daí, a Catarina começa a frequentar essas zonas de prostituição, não é? Se tornando cada vez mais presente na vida dessas mulheres. Investia o dinheiro que ela tinha, né, a sua fortuna, para ajudar a reabilitar aquelas moças, muitas delas que tinham sido vendidas e não conseguiam se livrar da escravidão branca, não é? E ela enfrentou dificuldades, preconceitos por estar naquela região, por estar ali, por estar usando o dinheiro dela daquele jeito, mas ela não se preocupou com nada disso, porque ela tinha Jesus como seu modelo e guia, e sabia que os valores terrestres vêm, passam e não fazem falta. Em 1932, ela passou a vender os seus bens, porque ela sentia essa necessidade de fazer algo mais. Ela queria criar uma obra que lembrasse a Casa do Caminho, que fosse assim de aparência simples, mas que pudesse abrigar tantos necessitados. Então, ela voltou para o Canadá e fundou a Casa da Amizade. Ali ela ofereceu comida, educação católica, comunhão aos necessitados. Tudo isso, não é, que ela fez, estava muito fora do modelo cultural e eclesiástico mesmo da igreja naquela época. Especialmente uma mulher à frente de tudo isso, não é? E foi passando o tempo, e já alguns anos depois, já em 1936, ela foi rotulada de comunista, porque ela era russa, então russo, exilado, só podia ser comunista. Foi rejeitada, expulsa da instituição que ela mesma fundou, não é? Tanto só pelo próprio povo da comunidade que estava ali, como pelos próprios religiosos dali da região. Ela vai para a Europa, passa um ano ali estudando, e no ano seguinte ela volta, mas para Nova York, e reabre a Casa da Amizade a pedido, não é, desse sacerdote, desse religioso amigo dela, mas ali naquela região muito necessitada do bairro do Harlem. E ali ela ficou horrorizada como aqueles negros eram discriminados. As injustiças que as pessoas praticavam, não é, contra os negros. Então, além de distribuir bens para os pobres, ela começou a organizar palestras, discussões sobre a compreensão racial, sobre o absurdo da discriminação racial. E foi, não é? 1938, 39, né, 40, e os anos foram se passando. Depois que saiu
anulação do casamento dela, ela acaba se casando, né, naquele mesmo ano de 43, quando sai a anulação do casamento, com um jornalista que conheceu quando ele fazia uma matéria, não é, sobre a vida dela. E aí os dois juntos continuam tocando, ele com apoio dela, essa casa da amizade, não é? Mas, não é? As pessoas, mais uma vez, criticando, não é? A sua posição, mal entendidos, perseguição, preconceito sobre o seu casamento. Ah, mas ela já foi casada, está casada de novo. Ela chegou até a ser ameaçada por pregar o evangelho e o amor com igualdade para os seres humanos, porque ela pregava sobre, né, o racismo. Então ela foi perseguida e teve que sair dos Estados Unidos e volta para o Canadá. Pega todos os bens que ainda lhes restavam, não é? E vai para o Canadá. E ali no Canadá ela compra uma propriedade e funda a Casa de Nossa Senhora. Um lugar para as pessoas que realmente queriam viver com Jesus. Foi a partir daí que ela, já com pouco mais de 40 anos, passou a ser chamada de a baronesa. Pelo seu porte elegante, a sua maneira, assim, de se comunicar, não é? A sua fluência em lidar com as pessoas, o seu jeito de lidar com as pessoas, mas principalmente a linguagem que ela dominava, que é a linguagem do amor, fez com que ela recebesse muitas pessoas necessitadas, mas que principalmente os jovens a buscassem, a procurassem. E aí os anos foram se passando, e nos anos 60, na época, não é, da Revolução Hippie, muitos jovens foram para o Canadá e foram acolhidos com muito amor pela Catherine. E ela falava com eles sobre Jesus, mas não exigia que eles tivessem uma religião e nem que amassem Jesus para serem acolhidos. Ela apenas convidava que cada um deles pensassem, refletissem naquilo que ela estava falando, mas pedia principalmente para que eles pensassem nos pobres. Convidava que eles, pedia para que eles ajudassem a remendar as roupas para entregar para os necessitados. Convidava que aqueles jovens fizessem campanhas para arrecadar alimentos e fossem com ela distribuir esses alimentos para os necessitados, não é? E ela sempre, não é, conversando, não é, tentando alertar as pessoas sobre aquilo que não era o correto. E um dia, né, numa reunião com a comunidade que ela fazia semanalmente, a discussão estava em torno da legalização da maconha. E naquele dia, não é, naquela semana onde as opiniões contra e a favor estavam assim em todas as rodas de conversa, aquele assunto também veio naquela reunião da comunidade. E ali a conversa ia, a conversa vai, quando de repente uma jovenzinha de 18 anos ali da comunidade levanta a mão e diz que ela achava que não tinha problema nenhum com o uso da maconha, que ela era usuária, mas ela não se considerava nem dependente, nem viciada, que ela usava aquilo como uma maneira para relaxar e ter uma vida mais colorida. Imagina naquela população ali extremamente católica que estava reunida ali, ouvir, né, uma garota da sua comunidade uma confissão daquela. Causou um grande constrangimento. E o orador que estava liderando ali todo o debate, ele ficou em silêncio, não conseguiu falar nada. Quando, no meio daquele silêncio, lá do fundo da sala, ouve-se a voz da baronesa, dizendo assim: "Oh, minha filha, você faz muito bem. A sua coragem nos sensibiliza. Estamos felizes porque você encontrou um meio de relaxar. Agora, se a maconha lhe faz bem, tudo bem, mas você há de convir que as estatísticas demonstram que ela é um caminho, assim, ó, rapidinho, para o LSD, não é? O ácido lisérgico, que por sua vez é uma porta de entrada para a heroína, que é o próximo passo para a loucura e o suicídio. Aí também
estão as estatísticas dos cânceres que vêm do cigarro, dos problemas hepáticos que se derivam do álcool. Naturalmente que no primeiro momento as pessoas que usam se sentem muito bem, mas vocês não têm o direito de propagar essas coisas. Não é necessário que você seja um viciado, nem tampouco, né, esteja isento de dependência para ficar doente. A maconha, sem dúvida nenhuma, é uma arma de destruição da vida. E essas palavras foram ditas com tanta verdade, com tanto acolhimento, com tanta bondade, que aquela garota ficou tão sensibilizada que as pessoas nem se deram conta. A garota correu ali para trás do salão e chorou nos braços daquela senhora, não é, da baronesa. E ela, em voz alta, reconheceu ser dependente, sim, fazia 5 anos. Falou dos seus tormentos, mas que finalmente ali, com aquelas palavras, com aquele acolhimento, ela encontrava esperança. Porque ela não encontrou aquela crítica, mas ela encontrou a compreensão. Ela pediu apoio, pediu ajuda. E quando ela pediu esse apoio, uma outra jovem se levantou e disse que era judia, que ela estava ali por curiosidade, que ela detestava os cristãos, mas olha que ironia, ela amava Jesus. Desde criança, ela escutou dizer que os judeus eram os assassinos daquele Jesus, daquele homem que nasceu para libertar a humanidade. Ela sentia que ela nasceu com o estigma do ódio, né? E com 15 anos, ela procurou ler tudo que vinha às suas mãos sobre o cristianismo e também ler sobre o judaísmo. E lendo tudo aquilo, ela foi se apaixonando por Jesus. E ela pediu para seus pais que ela queria ser cristã, que se os pais pudessem abençoá-la. Os pais aprovaram, desde que ela se convertesse com absoluta convicção daquilo. Que ela fosse mais madura, que ela estudasse, quando ela tivesse condições, sim, ela poderia se converter do judaísmo para o cristianismo, não é? E ela, vendo aquela cena, vivendo ali, vendo o exemplo da Caterine, ela disse que naquela instituição, ela sentiu que pela primeira vez na vida, ela encontrou pessoas cristãs de verdade. Porque ela falava assim para Caterine, ela disse: como, não é? As pessoas se dizem cristãs? Como elas podem dizer que elas amam Jesus? Esse homem, não é? Que deu a sua própria vida em holocausto por amor à humanidade. Como esses homens podem dizer que seguem Jesus se ainda provocam tantas guerras? Quantos cristãos ainda provocam a prostituição, se prostituem? Quantos cristãos vendem drogas, usam drogas? Quantos cristãos ainda se odeiam fraternalmente? Será essa a mensagem que sai da boca de Jesus? Por que as pessoas não entendem? Não é? E falando, né, dessas angústias, dessas agonias que vinham na sua mente, a Caterine ouviu e assim, com aquela doçura de quem compreende o ser humano, ela faz uma outra pergunta para ela. Como Jesus fazia, não é? Respondendo uma pergunta com outra pergunta para que as pessoas pudessem refletir. E ela fala assim: por que condenar os doentes pelo crime de serem doentes? Se eles, perdendo a essência da palavra de Jesus, ainda são tão desequilibrados. Pensa, minha filha, se eles não tivessem conhecido os ensinamentos de Jesus, se eles ainda são tão maus, mesmo tendo ouvido falar de Jesus e dos seus ensinamentos, como seriam eles se não tivessem ouvido nada disso? O ódio seria muito maior. Eu concordo com você que são maus cristãos, mas eles são maus cristãos, não é o cristianismo. O cristianismo é essa mensagem da libertação. E a jovem, tocada por aquele exemplo, daquele amor, não é? Contempla a todos e pede, pelo amor de Deus,
que ela a ensine a ser cristã como ela. Atualmente, essa casa de Nossa Senhora, que foi fundada ali no Canadá, ela tem mais 18 missões espalhadas pelo mundo, em 7 países. Já teve uma aqui no Brasil, mas foi fechada em 2015, acho. E cada casa dessa de Nossa Senhora, ela tem um objetivo, né? Ela vai realizar um trabalho de acordo com as necessidades daquele local. Então, tem algumas missões, os seus membros, não é? Vão ajudar os moradores de rua, oferecem hospitalidade, amizade, alimento, roupa. Tem outras casas missionárias, não é? Que vão trabalhar no acolhimento das pessoas que estão solitárias. Outras vão trabalhar na catequese das crianças, na formação espiritual, retiros espirituais. Cada uma tem uma tarefa, vamos dizer assim, não é? E vivem, não é? Eles têm o voto de pobreza, de castidade e de obediência. A baronesa Catherine de Doherty, ela recebeu vários prêmios por sua vida, né? Vários prêmios em homenagem pelos serviços que ela prestou aos seus necessitados. E tem lá no Vaticano, né, um pedido de canonização que está sendo considerado então pela Igreja Católica. E a vida, não é, da baronesa Catherine é muito linda, não é? Porque mostra que ela realmente conseguiu viver os ensinamentos de Jesus fora da cruz, não é? Daquele Jesus que está de braços abertos, chamando a cada um de nós para segui-lo, para servi-lo. E todas as dificuldades que ela passou fez dela uma pessoa mais forte. E ela dizia assim, que a força de Jesus dentro dela é tão grande que ela se esquecia dela mesma para somente pensar nos desejos de Jesus, não é? E aqui a gente lembra de Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus, então, é esse homem que está sorrindo de braços abertos, nos convidando para um melhor entendimento das nossas necessidades. Jesus não julga nenhum de nós, Jesus nos acolhe, Jesus nos esclarece. Essa é a mensagem do Evangelho. Acolher, abrir os braços, esclarecer, não julgar. E nós ainda ficamos tão presos, né, ao julgamento, ao preconceito. Jesus, ele trouxe para cada um de nós uma libertação. E com a doutrina espírita, nós temos o ensinamento, não é? De que nós não estamos aqui na Terra para sofrer, mas para evoluir. Mas a dor é um processo de aprendizado. Nós podemos aprender de outras formas. A caridade, como diz a doutrina espírita, e como já dizia Jesus, e como Paulo disse, não é? Ela é o caminho que anula a dor do próximo, mas anula a nossa própria dor. Porque quando a gente pratica a caridade, quando nos colocamos no lugar do outro, quando nós procuramos doar o que nós temos de melhor em benefício das pessoas que sofrem, nós vamos encontrar aí a força para superar os momentos difíceis. Nós vamos encontrar o mérito de receber o amparo desses benfeitores amigos, né? O Evangelho é esse caminho para que nós possamos encontrar a nós mesmos e assim nos encontrarmos com Deus. Na nossa caminhada, é preciso ter fé, ter coragem para enfrentar os obstáculos de Jesus. Esse aprendizado, a evolução, o crescimento, esse aprendizado de lidar com as nossas emoções, não é fácil. Crescer exige determinação, sofrimento, exige esse querer, não é? Então, Jesus abre os seus braços para cada um de nós, nos convidando para nos tornarmos pessoas melhores. Através do Evangelho, ele deu esse caminho. Então, fazendo o melhor para os outros, nós vamos estar desenvolvendo o que melhor temos dentro de nós.
E nesse momento de transição, não é? Onde, assim, tanta dor, tanto sofrimento, mexe tanto com cada um de nós, que nós lembremos, assim, do exemplo dessa mulher, não é? Que sofreu preconceito, que sofreu, apesar da sua fé, teve aquele momento que ela desceu, escorregou, mas Deus não desamparou ela. Deus deu para ela, estendeu as mãos através de outras pessoas. Então, assim como aquele motorista de táxi foi um instrumento para ajudar a Caterine, ela foi um instrumento para ajudar outras tantas pessoas. E nós, cada um de nós, pode ser um instrumento para ajudar alguém que precisa. Assim como aquele que está do nosso lado, vai ser um instrumento para estender a mão para todos nós. Então, o evangelho é isso, é vida, é dividir, é olhar para o outro, é estender a mão, é acolher, não é? É, apesar das nossas dificuldades, das nossas deficiências, da nossa pequenez, saber que existe um pontinho de luz dentro de nós. E que às vezes é aquela nossa luz fraquinha como um vagalume que vai conseguir iluminar o caminho daquele do lado. Que aquele do lado às vezes não consegue enxergar a luz tão grande daquele que está perto dele, que ofusca, mas a nossa pequenininha ele consegue enxergar, vai conseguir ouvir. Então hoje nós somos, não é? Esses vagalumes do exército de Jesus, que estamos aqui juntos para passar por esse momento de transição, para deixar florar o melhor de nós, para que possamos enxergar ainda as nossas deficiências, mas principalmente, não é, arregaçar as mangas e trabalhar em nome de Jesus, porque esse é o caminho, não é? E Jesus está aqui, de braços abertos para cada um de nós, através do nosso querido Pai João, dos benfeitores amigos, de Maria Santíssima, nos mostrando que nós, sim, somos capazes, de que não estamos sozinhos e que no momento da dúvida, vamos lembrar que todos nós vamos ter um taxista que vai abrir a porta e falar: vem, eu vou te ajudar e pagar um lanche. Que Jesus ampare a cada um de nós e que nós possamos começar esse ano inspirado nesse exemplo de fé, de determinação e de ver que por mais que as coisas possam se tornar difíceis, vai ter uma luz sim do fim do túnel, porque Deus é Pai e vai nos ajudar. Muita paz a todos. Muito bem. A história de Caterine é uma vivência do que está contido nos evangelhos de Jesus. Em tudo aquilo que Jesus revelou, ela viveu nas dificuldades, nas alegrias, tristezas, nas revoltas que pode ter dado em algum momento, mas ela sempre tinha o norte em Jesus. Então, esse acho que é o maior ensinamento de hoje, né? Ter um exemplo de alguém que desceu os degraus do poderio econômico ao mais baixo possível, quase no campo da prostituição, quase no campo do suicídio, e ressurge pela fé. E hoje eu vi uma nota assim de alguém em depressão. Eu não posso mais ouvir falar em depressão, porque eu tenho consciência do que está acontecendo no mundo. Espero um dia poder estar passando isso para aquelas pessoas já preparadas nas escolas espíritas, que a Mônica falou de uma forma suave. O planeta vive uma situação diferente, que é essa transição de provas e expiações para a regeneração. Então, há pessoas que estão tresloucadas, estão sem controle nenhum, sem um norte, num vazio existencial absurdo. Esse encontro nosso, às terças, tem o grande objetivo de trazer essas pessoas para perto. E eu pedi para uma pessoa trazer a pessoa para perto, mas às vezes o despertar para um não é exatamente
igual para outro, né? Entendo que nós somos felizes por poder desfrutar de momentos como esse, de beber dessa riqueza de lição e trazer para nós e falar, como um dia a Dona Maria Aparecida disse para mim no meu primeiro plantão, acabou o trabalho, ela virou e disse, nós não temos problema, não é? E a partir daquele dia eu disse, eu não tenho problema. Os dramas inconfessáveis que acabamos sabendo das pessoas são cruéis. E eu não tive crueldade. Caterine teve. Mas também a Mônica, pegando essa personagem, me fez lembrar de Caterine, a dirigente da nossa turma, eu como aluno, no Aprendizes do Evangelho. Uma moça que veio também de um país socialista, que foi desmembrado em várias partes. A Iugoslávia virou Croácia, Montenegro, Sérvia. E assim, a família veio num desespero brutal. Ela era criança, mas trazia as marcas da dor e do sofrimento do que é ou do que foi aquela cortina de ferro. Felizmente, a moral do planeta evoluiu e aquilo foi desmanchado. Mas eu lembrei muito e fiquei muito agradecido. Então, mando para ela assim um baita agradecimento, muito amor, por ter dirigido aquela turma. Era uma turma grande e fez muito bem para todos nós, os primeiros passos dentro do Espiritismo. Então, a forma de servir Jesus não precisa ser complicada. Ninguém precisa ser um Divaldo, um Chico Xavier. Ninguém precisa ser o presidente da federação. Aliás, quer cargo complicado, seja diretor de casa espírita. Não é remunerado e todo dia tem problema para resolver. Faça o que você pode fazer. Você pode dar um pacotinho pequenininho de arroz, já vai alimentar alguém. A União Assistencial Espírita André Luiz, ela tem esse trabalho. Você não precisa ter essa vocação, mas você pode ajudar. Pode ajudar com o seu pouco, é muito para quem recebe. Então, não podemos perder essas oportunidades. E nesses dias que vivemos, há muito mais gente sofrendo do que possamos imaginar. Nós não temos problema. Não temos. Porque problema são coisas incuráveis, são situações insolúveis. E as pessoas se perdem, às vezes, nos vícios e até na depressão, na loucura, no suicídio. Então, o que pudermos fazer? Uma prece ajuda muito. É uma andorinha, mas tem milhões de andorinhas no planeta fazendo a sua prece. A junção disso dá um magnetismo fantástico para acalmar um pouco. As coisas andam muito complicadas. O país que tem esse regime político quer ter aquele, o que tem aquele quer ter esse. As pessoas não se entendem mais, mas foi profetizado. Foi profetizado por Isaías há 2.800 anos atrás, que isso aconteceria e está acontecendo, as pessoas não estão compreendendo umas às outras. Foi dito também por João, no Apocalipse, compreensão. Precisamos, mesmo que estejamos em desarmonia, respirar fundo e ser paciente no ouvir. Porque as pessoas querem mesmo é falar, não ser retrucada. Não. Essa história de Caterine vai trazer muitas reflexões para cada um de um jeito, que possamos aproveitar
Agradecer a Mônica pela pesquisa, pela dedicação de trazer essa apresentação, e envolvendo a todos, junto a Jesus, nós vamos agradecendo por tantas pessoas que passaram por nossas vidas, nos ajudando, orientando, encaminhando nas diferentes funções de escola, de trabalho, de doutrina religiosa. Tantas pessoas que ajudaram, os nossos pais da forma dele, os nossos avós, tios, os nossos lares com quem dividimos, compartilhamos, todos são muito importantes. E nós vamos vibrando muito amor para todos eles. Vamos vibrando muito amor e despertamento para aquelas pessoas que estão em dor e sofrimento, mas ainda não encontraram o Evangelho, não encontraram Jesus, não encontraram a força para superar as suas enfermidades, as suas tristezas, melancolias. Que essa vibração possa atingir corações e mentes aflitos, tristes, levando paz, alegria e fortalecimento para se recuperarem e poderem encontrar a alegria que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é tristeza, ele é alegria, ele fala da vida eterna, do reino de paz, do reino de amor, onde Jesus é o Rei, onde Deus misericordioso concedeu a Jesus essa missão gigantesca. Que todas essas pessoas possam, de alguma forma, se aproximar, que possamos mentalizar aqueles que conhecemos, que sabemos e que precisam de um despertar junto a Jesus, para que possam ser atingidos nesse momento, seja na enfermidade, seja nos vícios, seja na negação ao amor do Cristo, que possam receber esta vibração e despertar em cada um essa brecha necessária para Jesus entrar. E como foi conosco, que seja com todos esse despertar e essa aproximação a Jesus. Jesus amado, que possamos permanecer nesse clima de paz e de harmonia, sentindo a sua presença em nossos lares, em nossas mentes e corações todos os dias, até um próximo encontro. Que assim seja. Graças a Deus.